Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Denis Carvalho. Estarei aqui com vocês respondendo algumas questões do exame da OAB, mais precisamente sobre direito empresarial. Meus amigos, nós vamos tomar como base, a prova branca das questões 46 a 50 do exame 32 da OAB. Então, sem mais delongas, vamos iniciar as nossas questões. A primeira delas é a questão de número 46. Então vamos lá. Alexandre Laroque pretende constituir sociedade do tipo limitada sem se reunir a nenhuma outra pessoa e consulta sua advogada para saber a possibilidade de efetivar sua pretensão. Assinale a opção que apresenta a resposta dada pela advogada ao seu cliente. É possível. A sociedade limitada pode ser constituída por uma pessoa, hipótese em que se aplicarão ao ato de instituição no que couberem as disposições sobre o contrato social. Letra B. Não é possível. A sociedade limitada só pode ser unipessoal acidentalmente pelo prazo máximo de 180 dias, nos casos em que remanescer apenas um sócio, pessoa natural. Letra C. Não é possível. Apenas a empresa pública e a subsidiária integral podem ser sociedades unipessoais e constituídas com apenas sócio, pessoa jurídica. Letra D. É possível, desde que o capital mínimo da sociedade limitada seja igual ou superior a 100 salários mínimos e esteja totalmente integralizado. Meus amigos, essa questão é basicamente texto de lei. Se nós pegarmos o nosso Código Civil, irmos lá no artigo 1052, nós vamos ver o seguinte: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Meus amigos, nós percebemos que é exatamente o texto de lei. O parágrafo 1º ele fala que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Ou seja, é possível. E o parágrafo 1º do artigo 1052 do Código Civil é a resposta da nossa questão número 46. Vejamos a letra A. É possível. A sociedade limitada pode ser constituída por uma pessoa, hipótese em que se aplicarão ao ato da instituição no que couber as disposições sobre o contrato social. Meus amigos, exatamente ali o nosso texto de lei. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Ou seja, é possível sim uma sociedade limitada por uma única pessoa. Resposta correta, a alternativa correta é a letra A da nossa questão número 46. Exatamente o texto de lei. É a lei seca. É fazer a leitura com calma, com tranquilidade, que a gente consegue fazer a leitura da lei seca, que a gente consegue realizar a resposta correta do nosso exercício. Questão número 47. Então vamos lá. Bonfim emitiu nota promissória à ordem em favor de Normandia, com vencimento em 15 de março de 2020 e pagamento na cidade de Alto Alegre. O título de crédito passou por 3 endossos antes de seu vencimento. O primeiro endosso foi em favor de Iracema, com proibição de novo endosso. O segundo endosso, sem garantia, se deu em favor de Moura. No terceiro e último endosso, o endossante indicou Cantar como endossatário. Vencido o título sem pagamento, o portador poderá promover a ação de cobrança em face de... Então nós temos o seguinte, algumas figuras. Bonfim, Normandia.
Aí teve o primeiro endosso da Normandia para Iracema, com proibição de novo endosso. Depois, outro endosso, este sem garantia para Moura. E depois o último de Moura para Cantar. Aí nós temos, né, esse esquema para facilitar o nosso entendimento. É aconselhável que vocês façam isso. Façam o rascunho no caderno de questões, tá certo? Para não se perder no exercício. Ou então sublinhe, faça riscos, né? Faça círculos para que a gente possa, né, destacar as informações importantes. Então vamos para as alternativas. Letra A, Bonfim, o emitente e coobrigado, e dos obrigados principais, Iracema e Moura. Observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação somente em face do coobrigado. Letra B, Bonfim, o emitente é obrigado principal, e do endossante coobrigado Moura, observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação em face do coobrigado. Letra C, Normandia, primeiro endossante e obrigado principal, e do endossante Moura, observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação em face de ambos. Iracema, Normandia e Cantar, endossantes e coobrigados da nota promissória, dispensado a ponte do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação em face deles. Meus amigos, vamos voltar para o nosso esqueminha aqui. Bonfim, Normandia. Depois teve o primeiro endosso para Iracema, com proibição de novo endosso. Então, a Normandia já, né, teve esse endosso para Iracema, só que teve a proibição de novo endosso. Porém, após isso, teve o endosso para Moura, né, sem garantia, de Iracema para Moura sem garantia. E o último foi Cantar. Então, analisando esse nosso esquema e as alternativas corretas, nós vemos, né, partimos para a resposta correta, que seria a letra C. Qual que seria a nossa questão? É o vencimento do título. Sem pagamento, o portador poderá promover a ação de cobrança em face de Bonfim, que é o emitente obrigado principal, correto? E do endossante coobrigado Moura, observado a ponte tempestivo do título de protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação em face do coobrigado. Certo, meus amigos? Por quê? O Bonfim, temos o Bonfim, Normandia, teve o primeiro endosso com proibição de novo endosso, ou seja, já tira, né, descarta a questão da Normandia, de alguma responsabilidade. Depois Iracema para Moura, sem garantia, e de Moura para Cantar. Ou seja, as figuras principais ali para a resposta do nosso exercício é Bonfim e Moura, que conforme a letra B. Bonfim, o emitente obrigado principal, e do endossante obrigado Moura, observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação em face do coobrigado. É complicado essa questão? Não é complicado. Se nós fizermos, né, marcações no problema, a gente fizer um esqueminha, escrever, fazer um rascunho, fica fácil para a gente saber de onde saiu, de onde que chegou. Né, o endosso teve proibição, teve sem garantia, então fica mais fácil para a gente marcar, deixar explícito, bem claro, para que a gente não erre na hora de enxergar a alternativa correta. 48. Andropoulos é uma sociedade constituída na Grécia, com sede em Atenas e sócios de nacionalidade grega, exceto a sócia querência, brasileira nata, que detém participação de 80% do capital, dividido em cotas. Se essa sociedade quiser atuar no Brasil por meio de uma sucursal em São Paulo, será necessário: letra A, ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões, exceto receber citação judicial pela sociedade. B, transferir sua sede para o Brasil, na hipótese de nacionalizar-se mediante deliberação unânime de seus sócios, independentemente de autorização do Poder Executivo. C, obter autorização do Poder Executivo e, em até 6 meses do início de sua atividade, realizar sua inscrição na Junta
comercial do Estado de São Paulo, lugar em que deve se estabelecer. D. Sujeitar-se às leis e aos tribunais brasileiros quanto às operações praticadas no Brasil, e qualquer modificação no contrato dependerá de aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no país. Meus amigos, mais uma vez, exatamente o texto de lei. Então, para isso, nós vamos analisar alguns artigos do nosso Código Civil. Então, vamos lá primeiramente para o 1136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer. 1137, seu parágrafo único, a sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto a seus atos ou operações praticados no Brasil. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar palavras do Brasil ou para o Brasil. 1139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá de aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no território nacional. Fazendo a leitura desses artigos 1136, 1137 e 1139, para a gente dar uma habituada, né, na questão, nós percebemos a resposta correta, que é exatamente o texto de lei. Letra D. Sujeitar-se às leis e aos tribunais brasileiros quanto às operações praticadas no Brasil, e qualquer modificação no contrato dependerá de aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no país. Exatamente o texto de lei, meus amigos. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá de aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no território nacional. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros. Olha só, meus amigos, exatamente o texto de lei. Sujeitar-se às leis e aos tribunais brasileiros quanto às operações praticadas no Brasil, e qualquer modificação no contrato dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no país. Meus amigos, exatamente o texto de lei. Parece que copiou e colou, na verdade, fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali na letra D, não é mesmo? Para trazer essa resposta correta desse nosso problema. Então vamos à próxima. 49. Moema, Madalena e Carmen são sócias em uma sociedade empresária administrada por Antônio Carlos. O objeto social é a distribuição de artigos de limpeza e asseio. Moema tem 90% do capital, Madalena tem 9% e Carmen 1%, ficando caracterizada a confusão patrimonial pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações pessoais das sócias por ação do administrador e a mando delas, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para atingir os bens particulares. De quem será? Certo? Então nós temos aqui Moema, Madalena e Carmen, que são sócias, e o Antônio Carlos, que administra, né, essa sociedade empresária. Aí, né, caracterizando uma confusão patrimonial pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações pessoais das sócias por ação do Antônio Carlos, né, o administrador, a mando delas, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para atingir os bens particulares. Então vamos ver de quem, né? De Moema somente, de Antônio somente, de Moema, Madalena, Carmen e Antônio, de Moema, Madalena somente. Quem será? Quais deles? Será que é apenas uma, outra, de todos? Então, mais uma vez, né? Será que é apenas uma das sócias, duas das sócias, todas as sócias, sem contar o administrador, né? Mais uma vez, nós precisamos nos socorrer ao texto de lei. Nós vamos perceber que a resposta, mais uma vez, percebam, mais uma vez a resposta está no nosso código. A gente tem que fazer a leitura com calma dos artigos, com calma, com tranquilidade, para que a gente possa absorver o conhecimento e aplicar na hora de resolver a questão. Porque, vejamos, olha, eu vou comprovar para vocês isso. O artigo 50 do Código Civil.
Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então vamos ver o parágrafo 2º do artigo 50. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º, importante também, o disposto no caput, nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores da pessoa jurídica. Artigo 1016 do Código Civil. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Então, meus amigos, nós vemos, né? Então, as sócias, né, tanto as sócias quanto o administrador Antônio Carlos, né, pode acontecer essa desconsideração da personalidade jurídica, que é o que pergunta o nosso problema. Ficando caracterizada a confusão patrimonial pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações pessoais às sócias, por ação do administrador a mando delas, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para atingir os bens particulares de Moema, Madalena, Carmen e Antônio, das sócias e do administrador. Correto? Esta é a resposta correta, a letra C. Vamos para a próxima, questão número 50. A sociedade Nerópolis, Fretamentos de Cargas Limitadas, está passando por grave crise financeira e precisa, com a máxima urgência, pleitear recuperação judicial. A pedido de um dos administradores, o sócio Irapuã Pinheiro, titular de 70% do capital social, autorizou o pedido de recuperação judicial por esse administrador, o que foi feito. Acerca da situação narrada, assinale a afirmativa correta. A conduta do sócio Irapuã Pinheiro foi ilícita, pois somente por decisão unânime dos sócios é possível pleitear a recuperação judicial da sociedade limitada. Letra B. A conduta do administrador foi lícita, pois é dispensável em qualquer caso a manifestação da Assembleia de Sócios para o pedido de recuperação judicial de sociedade limitada. Letra C. A conduta do sócio Irapuã Pinheiro foi lícita, pois em caso de urgência é possível a qualquer sócio titular de mais da metade do capital social autorizar os administradores a requerer recuperação judicial. Letra D. A conduta do administrador foi ilícita, pois deveria ter sido convocada a Assembleia de Sócios para deliberar sobre a matéria do quórum de, no mínimo, 3/4 do capital social. Então, meus amigos, foi ilícita, e aí? Como é que a gente responde isso? Mais uma vez, nos socorrendo ao Código Civil. E o artigo 1071 fala que depende da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, o pedido de concordata. Então, depende, tá? Deliberação dos sócios. E o 1072 fala que as deliberações dos sócios, obedecidas ao disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocada pelos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato. Tudo bem. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8 do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. Ou seja, em caráter de urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social. Então a resposta correta, letra C. A conduta do sócio Irapuã Pinheiro foi lícita,
pois, em caso de urgência, é possível a qualquer sócio titular de mais da metade do capital social autorizar os administradores a requerer recuperação judicial. É o que nós vemos aqui, né? Nossa questão, no nosso problema de número 50, certo? A pedido de um dos administradores, o sócio Irapuã, titular de 70% do capital social, autorizou o pedido de recuperação judicial por esse administrador, que foi feito. Então, resposta correta, letra C. A conduta do sócio Irapuã foi ilícita, pois em caso de urgência é possível a qualquer sócio titular de mais da metade do capital social autorizar os administradores a requerer recuperação judicial. Resposta correta, letra C. Meus amigos, chegamos ao fim dessa nossa resolução de questões focadas em direito empresarial do exame 32 da OAB. Nós vimos, mais uma vez, que se trata claramente de texto de lei. Questões ali que são praticamente um copia e cola, não é verdade? Traz o problema e traz a resposta exatamente no texto de lei. É isso que é aconselhável. Ler resumos, assistir às videoaulas e resolver questões. Essa é a melhor maneira de frisar a lei seca no nosso estudo, no nosso aprendizado, resolvendo as questões. Tá certo? Então faça seu cronograma de estudo, estude videoaulas, estude os seus resumos e responda as questões. Tá certo? Eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, tá certo? Acompanhe, curta, compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima. Um grande prazer. Eu deixo meu contato com vocês. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo, mande um e-mail, eu terei o prazer de responder para vocês. Um grande abraço e até mais.